dia, boa tarde aí para quem vai acompanhar o nosso podcast Conversa de Sucesso. Hoje é o segundo episódio. O intuito desse podcast sempre vai ser gerar valor para nossa audiência, mas principalmente ter uma conversa tranquila, ter uma conversa de amigos aqui. Então, eu gostaria de apresentar os hosts desse podcast, Yuri Ramos, né, do Grupo Luzens, e Júlio Bússolo, da GTL Tecnologia. Então, Yuri, toca a ficha aí. Então tá, vamos lá. Tamo junto. Tamo junto, vamos lá. Hoje vou apresentar então o nosso convidado. O nosso convidado, ele é uma pessoa que gosta muito de Fórmula 1, uma pessoa fluminense, rachado, fundador e CEO da Brasil ao Cubo, engenheiro civil e de produção, pai do Bruno, e que cultiva muito as suas amizades antes mesmo de ele se tornar o grande CEO da Brasil ao Cubo. Eu acho que isso é um dos grandes valores desse nosso convidado. E, senhoras e senhores, apresento Ricardo Matheus. Seja bem-vindo, Ricardo, para o nosso Conversas de Sucesso. Opa, obrigado aí pela oportunidade. Fico até feliz aí com as palavras iniciais. Realmente eu sou essa pessoa, né? Uma pessoa extrovertida pra caramba. No final do dia tem que ser divertido, né? A trajetória, mesmo que profissional, acho que dá pra gente fazer um paralelo com a vida pessoal. E se tu puder se divertir ao longo da jornada, eu acho que é o que no final do dia vale. E eu sou realmente essa pessoa feliz, que gosta de estar realmente próximo a muitas pessoas, gosta de fazer muita amizade, né? Isso é importantíssimo. Bom, então meu nome é Ricardo Matheus, né? Eu sou engenheiro civil, engenheiro de produção. Eu sou fundador da empresa Brasil ao Cubo, né? Lógico que o empreendedor, ele não cria uma empresa, ele cria um time e o time cria a empresa. Nossa. E aí, no final do dia, me conectei com vários empreendedores, intraempreendedores, que ajudaram realmente na fundação da própria Brasil ao Cubo, né? Brasil ao Cubo é uma empresa de construção civil que tem uma fábrica, né? Então, a gente tem duas verticais, uma vertical de obras industriais, então a gente faz obras de alta complexidade para grandes players do mercado, como Ambev, Suzano, Bracel, Eldorado, Gerdau, né? Então, a gente vai lá e faz a fábrica dessas empresas, né? Que é uma das verticais. E a segunda vertical é a fábrica barra incorporação, que a gente chama, né? Então, são dois segmentos que a Brasil ao Cubo atua. Então, essa fábrica, ela produz residências, transporta, depois instala, e aí também fizemos a parte de incorporação. Então, é desta maneira que a Brasil ao Cubo se comporta hoje. E eu acho que o mais legal de tudo é falar onde é que ela nasceu, né? Não. A Brasil ao Cubo, de fato, é uma empresa genuinamente tubaronense, né? Eu sou engenheiro civil e a engenharia civil eu fiz aqui na própria Unisul. Legal. E aí existia ali uma inquietude do ponto de vista que a indústria da construção civil ela era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica, então por que não colocar dentro de uma fábrica? Então foi isso que a gente buscou lá atrás, se desenvolveu. E sim, a Brasil ao Cubo nasce em Tubarão, Santa Catarina, mas hoje já atendemos 17 estados do Brasil aí. Seguindo, então, na pergunta ainda da Brasil ao Cubo e falando um pouquinho mais sobre ela, apresente alguns números que forem possíveis, claro, apresentar para a nossa audiência, que são números de relevância, obras importantes que vocês fizeram. A Brasil ao Cubo, a gente sabe que teve um papel muito importante num momento tão difícil como foi a pandemia, né? Então, se puder apresentar um pouquinho desses números para a gente, seria bem bacana também. A Brasil ao Cubo é uma empresa que nasce, né, há 8 anos, então o ano de fundação dela é 2016 ali, então é uma empresa que veio se desenvolvendo muito rápido ao longo deste processo, né? E ano após ano a gente acabou crescendo muito, né? Eu lembro que em 2016 a gente faturou 100 mil reais, mas em 2017 ali já era 2 milhões de reais, em 2018 a gente acabou fechando o ano em 6 e aí em 2019 a gente bateu 71 milhões de faturamento. Então teve um crescimento muito grande naquele período ali, né? Muito pela estratégia de trazer alguns sócios competentes que também abririam o mercado para nós, né? É importante também se dividir para somar. Acabou ocorrendo. E aí, bom, em 2020 já era 200 milhões, 2021 mais 250 e ano passado a gente fechou o ano perto de $500 milhão ali em vendas, né? Sensacional. Então, realmente é uma empresa que cresceu muito rápido e
vem gerando riqueza, né? De fato, é uma empresa que dá lucro, isso é importante também comentar, né? Não Não, uma startup ali que tá break-even agora, né? que tem essas questões que às vezes, né? Precisa uma startup, uma Concertec que nasce, de fato, precisa ficar queimando caixa, né? O nosso intuito nunca foi isso, né? A gente trabalha com motor 1 e motor 2. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de um motor que sustenta a viabilidade econômica da empresa do ponto de vista de faturamento, e aí a gente está falando muito do presente, de fato, né? O que a gente pode fazer de obras para que no final do dia ela possa gerar uma lucratividade. E quando a gente fala de motor 2, está muito mais linkado à inovação quando a gente olha para a fábrica, assim, né? Quando a gente está implantando uma indústria 4.0, implantando o Lean Manufacturing dentro de uma fábrica, muito mais como visão de futuro, que em determinado momento esse motor 2 equaliza do ponto de vista de faturamento da empresa com o motor 1, e aí não existe mais motor 1 e motor 2, e tu precisa criar outros motores que seria o motor do futuro. Então é nesta linha que a Brasil ao Cubo ela adota, como ela projeta o seu futuro, sempre inovando, mas também com os pés no chão para gerar uma lucratividade anual ao ponto de sustentar esse crescimento e não ficar torrando caixa, por exemplo. É isso que a gente está focado. E isso é muito importante, né? Há sempre essa visão de que aquela startup ela precisa queimar a caixa para gerar resultado. E a Brasil ao Cubo, obviamente, ela se consolidou como pioneira no mercado, como uma Construtec, e ela realmente prova que ela pode dar resultado mesmo sem queimar a caixa, né? Então, acho que isso é fundamental. E aí te pergunto, Ricardo, de onde surgiu essa ideia de industrializar um setor tão tradicional como a construção civil? Se tu teve alguma inspiração, ou se foi uma inquietude tua mesmo, Ricardo, e que em tentativa e erro você foi tentando modular esse novo projeto, essa nova visão de construção civil, que é extremamente inovadora, né? Essa veia inovadora da Brasil ao Cubo, ela é muito marcante. Cara, então, o que ocorre ali, né? Eu, antes de fazer engenharia civil, inclusive no período que eu fiz engenharia civil, eu trabalhei numa empresa de estruturas metálicas, e essa empresa é do meu pai, né? Uma empresa de pequeno porte, e ali eu fui soldador, montador de estruturas metálicas, então eu aprendi um pouco da parte técnica, né? De fato, né? Plausível, algo realmente de como funciona a parte de solda, corte, furação de uma viga metálica, enfim. Talvez ali tivesse sendo ali o embrião daquilo que hoje seria a Brasil ao Cubo, do ponto de vista de despertar para a industrialização, né? Então eu faço um PUIC, um programa de iniciação científica aqui na faculdade de 2007, e aí eu fui apresentado por um modelo construtivo chamado Light Steel Frame, por uma das professoras da faculdade. E ali eu comecei a entender que existiam metodologias mais desenvolvidas em outros países mais industrializados que o Brasil, e que com a expertise ali de ser soldador, montador de estruturas metálicas, mas eu sendo engenheiro civil, cara, eu acho que faz sentido. E é o legal que ali eu foco em fazer o TCC, trabalho de conclusão de curso, já voltado para isso. Então foi um período de estudo. E aí, Que ano que era isso? 2007, o PUIC, né, o Programa de Iniciação Científica, fui bolsista da universidade para estudar. Só que aí em 2009 ali eu já faço um TCC voltado a isso. Aí eu fui empreender com o CNPJ do meu pai, né? Digamos que fosse intraempreendedor, e acabou dando errado, assim, mas a gente fez 12 obras. No fim, meu pai teve que... passou por um período até um pouco crítico ali e tal. Culminou que ele teve que fechar a empresa, enfim, mas essa é outra história. Acabou que pelo menos ali eu tive um aprendizado de como se desenvolver, e como empreender, e principalmente o que não fazer, né, no empreendedorismo. A gente aprendeu no amor ou na dor, né? Foi dor 100%. Dor 100%. Normal. E aí, bom, aprendendo todos esses percalços que a gente acaba enfrentando, eu faço engenharia de produção. E quando eu faço engenharia de produção em 2013, aí, cara, o sonho continuava mesmo dando errado. Tipo, beleza, deu errado, mas o sonho continuava. E o legal é que, naquele momento que eu faço engenharia de produção, eu começo a entender que a indústria da construção civil, de fato, ela é a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. Sim. E ao perceber isso, cara, o que precisa fazer? Aí a gente começou a entender que, daqui a pouco dá pra pegar uma obra como se fosse um grande bolo, fatiar em fatias menores, colocar numa fábrica, botar em carretas, depois só transportar e apenas instalar. Então, isso começou, tem alguma inovação plausível aqui, pertinente. Eu tenho a parte técnica, estou desenvolvendo a parte teórica, digamos assim, que é com as engenharias. Isso já era 2000 e... Aí já era 2013, depois de já ter passado por algumas obras em Light Steel Frame, lá com o CNPJ do meu pai, como eu comentei. Tinha dado ruim já. Aí meu pai teve que fechar a empresa, enfim. Aí o que ocorre? Que 2013 até 2015, cara, eu faço um business plan. E aí, no plano de negócio de 44 páginas, eu
eu mostro e projeto uma visão de futuro daquilo que seria o embrião, né, da Brasil ao Cubo. E aí, em 2016, eu consegui o primeiro investidor, Michel da Corégio, né? Ele comprou 25% da empresa, investiu R$400 mil e eu consegui. Já tinha feito o protótipo naqueles 3 anos ali, foi 3 anos fazendo protótipo, mas aquela máxima do Thomas Edison lá, eu não quero criar nada que eu não possa vender, ela tumultuava todo dia, porque... O cara ficava naquela neurona, tá, eu é revoluciono a legal. roda ou eu tenho que faturar, então eu tenho que pegar os dois lados aqui e juntar alguma Cara, coisa. não, é legal pra caramba, mas massa, aí né? ninguém compra, né, cara? Mas enfim, foi 3 No final das contas, o cara tinha que fazer os dois lados. É inovação, mas também tem que sobrar no bolso, não tem lógica. Cara, e aí foi um período bem Legal. difícil, talvez um período mais difícil da minha vida, assim, né? Bem... Isso na época de 13 para 15 ali. 2013 até 2015, 16 aí eu faço a primeira venda, né? Já tinha prototipado, então foi 3 anos prototipando, testando. Eu lembro de pegar um financiamento lá no Sicredi de R$30 mil pra pagar em 36 vezes do cheque especial, ainda juro alto pra caramba, mas, cara, o sonho tava ali, né? E aí... O negócio é chutar a porta, né? Depois a gente vê o que dá certo lá dentro. Cara, foi uma doideira. Hoje eu não faria, né? Uma loucura. E o Ricardo, como distinguiu esse sonho de persistência e teimosia, né? Porque tem muito disso, né? É diferente. Depois de 12 projetos acabar não dando certo, Cara, como tu distinguia isso? Cara, é que existe uma diferença, e até uma palavra chata que a turma tá falando aí, que é só ser resiliente, resiliência é o caralho, eu falo, não, perdão a palavra, mas é assim. Liberado. Cara, lógico que tu precisa ser resiliente, né? Tu tem que ser persistente naquilo que tu queres. Agora, plantar feijão em asfalto e esperar brotar, não é ser resiliente, é burrice de fato. Nunca vai nascer um feijão no asfalto. Então, a partir do momento que tu identifica que o terreno é fértil, tu pode sim ser resiliente. Agora, na Brasil ao Cubo, a gente tem conceitos de fail fast, por exemplo, falhar rápido. Cara, não tem problema falhar, mas falha rápido. O problema é persistir em algo que o terreno é infértil. Se a semente pode até ser boa, mas o terreno é infértil, ou seja, o tamanho de mercado é grande o suficiente para isso. Eu olhava para a construção civil, eu acho que não tenho o que dizer. Não precisa explicar muita coisa. O terreno é fértil aqui. Isso 15, né? 15 para 13, né? exato. Que era bem diferente. Né? Essa foi a pergunta que ele fez. O que Isso, diferenciou ser resiliente e enxergar uma visão de futuro? Opa, vamos lá, vamos entender se o terreno é fértil aqui. Se eu plantar um feijão, vai nascer ou não vai nascer? Bom, primeira pergunta, foi respondido. O tamanho de mercado é gigante. Existe, de fato, uma inovação perceptível, plausível, ao ponto de o mercado enxergar? Eu acho que o outro check foi dado. Pô, imagina chegar e receber uma obra pronta. Então, esses dois paradigmas quebrados começou a me gerar realmente um combustível para ser resiliente o suficiente para não desistir. Né? Agora, é importantíssimo saber que toda inovação ela traz consigo dúvida, incerteza e medo do mercado de consumir a tua inovação. E não somente quem vai consumir, mas também quem está inovando. Mas já era Brasil ao Cubo nessa época. 15 ali já Cara, era Brasil que ao daí Cubo. meu pai tinha fechado a empresa dele, eu fiquei 3 anos ali prototipando e aí eu já tava, cara, empreendendo, me virando e E o negócio... peguei dinheiro emprestado de mulher e vai embora. Mas o negócio, puxando um pouco do gancho dessa pergunta, que eu acho que é legal a gente entrar até um pouco no assunto. Cara, tu está fazendo obras gigantes, né? Tu comentou de alguns players de mercado. O intuito do Brasil ao Cubo já era B2B? Já era entrar nesse negócio de grandes construções? Ou naquela época, cara, entrava qualquer obra, se fosse aqui na esquina, ou se fosse um prédio de 50 andares, o negócio era construir. O que foi o início disso, sabe? Porque depois que deu certo é fácil, cara. A galera vem aqui contra todas as vitórias, todo mundo gosta, mas entrar um pouco nesse meio aí eu acho que é legal. Porque todo mundo acha que já tá com a ideia pronta e vai pronta, é assim, tudo certo. Cara, no business plan, ele estava pautado em fabricação de residências em alta escala, que tu pudesse industrializar os processos e padronizar com a implantação do Lean Manufacturing. E depois eu queria fazer uma conexão com isso, porque em 2024 que a gente está fazendo isso, que é a implantação do Lean Manufacturing. Caramba, Então, sensacional. é só... Porque às vezes o cara, né, traça, mas às vezes tu precisa passar por um processo até um pouco mais árduo para entender e receber respostas do mercado, o que ele vai te direcionando. Às vezes tu fica fielmente numa ideia e tem que ser flexível o suficiente para galgar caminhos que o mercado vai te traçando. Então, quando você pergunta se já estava num processo para ganhar grandes clientes, sim, já estava. Entretanto, não era o que estava ocorrendo. No primeiro momento, a gente só queria quebrar as objeções do mercado por conta da inovação. Lembra que eu comentava que a inovação gera dúvida, incerteza e medo e tu só consegue quebrar isso
com endosso e reputação. Então, quando algum player do mercado compra de ti, e aí tu usa a estratégia dos pinos de boliche, o Gustavo Caetano da Samatec, ele comenta, cara, tu ataca o primeiro pino do boliche, e se tu derrubar aquele, todos os outros são derrubados. Então, a partir do momento que tu entende isso, cara, como é que vai... E aí, para quem tá nos ouvindo, cara, dependendo do mercado que você atua, quem é o principal pino de boliche a ser atacado para que depois todos os outros sejam? E talvez, no primeiro pino de boliche, faça sentido você fazer um investimento, inclusive. Porque se vai derrubar os outros 10 pinos, eu posso gastar no primeiro. Agora, entender isso é difícil. Então, as primeiras obras, por exemplo, vendi uma obra para Ambev, para Mormaii, inicialmente, em 2017. Primeiro cliente grande que tu usa como referência foi a Mormaii. Depois a Mormaii acabou conectando com a Ambev, enfim, mas a Mormaii, vamos pegar aqui. Era uma obra que eu tinha que fabricar em Tubarão e instalar no centro de São Paulo. Eu lembro da rua que é Estados Unidos 472 lá. Sem trânsito nenhum pra te querer Sem instalar. não conhecer nada de São Paulo. Né? Já tinha ido, mas, porra, a rua, porque tu precisa saber como é que entra a carreta à noite, a madrugada, e chama guindaste e para. Mas nessa o Ricardo tava lá. Tava o lá. Ricardo mesmo. Tava lá batendo. Com certeza. Eu vendi, ajudei a produzir, tava lá montando. Isso que é legal da gente ver, cara. Cara, mas assim, o que ocorreu ali? Realmente, talvez ali pudesse ser a estratégia do meu primeiro pino, que mesmo perdendo dinheiro, eu fiquei devendo dinheiro naquela hora, eu tive que vender uma participação para um engenheiro lá para pagar as contas, senão já tinha escapado a corrente. E aí consegui, mas eu sabia que a inovação que estava sendo criada, no final do dia, tu consegue trabalhar com 2 tipos de lucratividade numa empresa. Dividendos, ou seja, tua lucratividade anual tu pode dividir para os acionistas. Sim. Mas existe um lucro que é intangível, que é o equity, cara. Quanto que a tua empresa pode valer, de fato. E a partir do momento que o mercado da construção civil estava começando, dando sinais de que fundos de investimento, principalmente de corporate venture capital, que estavam olhando para essa questão de open innovation, né, inovação aberta, e estão fazendo programas de aceleração, e a gente começou a participar de programas da Endeavor, que começou a fomentar esses programas, eu comecei a entender, puta, cara, quer saber? Eu vou arriscar um pouco mais, fazer um monte de... Posso até fazer umas loucuras no início, porque agora é diferente do meu processo lá atrás, quando eu trabalhava com meu pai. O produto que está sendo desenvolvido, ele tem uma inovação perceptível e ele tem valor. Então, eu consigo arriscar mais. Então, vendi a obra a preço de custo, no final do dia perdi R$200 mil, mas se eu vendesse o percentual, ia cobrindo. Então, comecei a ter uma estratégia de crescimento para quebrar essa dúvida, incerteza, medo, com essa questão de saber que o que estava sendo criado tinha um valor de mercado. Valuation. Valuation. Eu ia dizer, sempre falta do equity, né? Equity puro, assim. Exato, e aí, cara, e foi indo, e estratégia daqui, sorte dali, Deus dali, oração daqui, e vai embora. Sempre tem que ter, né? Deus sempre tem que estar no meio. E querendo ou não, tu mesmo já falou, né, Ricardo? No início de tudo, principalmente no projeto de inovação, que tem muita incerteza, não existia uma reputação ainda construída, o gênio, ele é chamado de louco, né? Não tem outro jeito, assim. Todo mundo duvida muito se vai dar certo. Aí eu te pergunto, como o Ricardo conseguiu construir um bom rapport ali para vender esse sonho para os demais, para realmente eles conseguirem comprar a ideia junto com o Ricardo e fazer o negócio acontecer? Porque, como tu mencionou, no início nunca é fácil. E o Ricardo precisava de pessoas para realmente tomar prejuízo, vender empatando ou tomando prejuízo, para que aí sim tu conseguisse derrubar o primeiro pino e conseguir aí sim explorar esse mercado, né? Então, conta um pouquinho para nós como tu conseguiu fazer o convencimento desse pessoal que está contigo, muitos como sócios e etc., para que realmente pudesse compor esse time e dar o pontapé inicial. Cara, existe uma questão que eu levo comigo, que se diz que vai. Assim, promete alguma coisa, vai lá e faz, né, cara? Então, assim... Isso, durante toda a minha vida, eu tive uma certa credibilidade frente a algumas pessoas, porque, cara, certo é certo, errado é errado. Quando começa a coisa torta, e aí tu não gera credibilidade nenhuma, é difícil de tu fazer essas conexões. Sim. E aí, cara, cada uma das pessoas que foram se apresentando, e eu fui trazendo pro negócio, foram acreditando no brilho nos olhos, na credibilidade, na questão da honestidade, na pessoa que tem um sonho grande, que quer de fato fazer acontecer, que precisava dar a volta por cima, porque de fato eu estava num momento um pouco mais crítico da minha vida. Então, desacreditado por algumas pessoas, porque realmente acabou ocorrendo. Cara, é triste, mas teve momentos assim bem
de ser questionado, assim, realmente, até da competência técnica, de tu estar sei lá, num restaurante e chegar alguém e falar que, o filho do... Meu pai chama Del, né? O filho do Del não quer nada com nada. Cara, isso ia doendo demais, assim. Então, assim, só que eu sempre fiz as coisas pelo certo. E quando tu faz pelo certo as coisas, começa a chegar muita pessoa boa do teu lado. Né? As pessoas querem ficar próximo de ti. E, cara, as pessoas querem conviver com pessoas que têm sonho grande. Isso abre portas. E quando tu mostra um horizonte de futuro plausível, onde o tamanho do mercado é de bilhões, de fato, e que existe ali uma inovação que tem a questão do pioneirismo por trás, né? Se tu pegar de 2013 para trás e colocar um vídeo no YouTube, por exemplo, sobre construção modular no mundo, tu não vai achar um vídeo de construção modular no mundo sendo desenvolvida. Já havia construção modular no mundo? Já havia. Mas assim, então já era tão embrionário essa questão de construção modular com arquitetura, né? Não fazer container, essas coisas. Estou falando de obra de verdade, né? Que tem normas de desempenho, tem dimensionamento de perfis, né? Fazer um edifício level. Estou falando desse sentido, né? Cara, e assim, sonho grande, credibilidade do ponto de vista de ser uma pessoa séria, honesta e sangue nos olhos, né, cara? E aí me conectei não somente com pessoas CPF ali, mas também com CNPJ lá na frente, que aí também... Imagina a doideira que existe para investigar a tua vida inteira, ver se tu é pilantra. Famosa capivara, né? Vamos puxar a capivara do cara aí pra ver se ele é o bichão mesmo. Exato. Puxa a capivara quando vê que, o cara é legal, tá tudo certo. Então, isso é o mais difícil, né? Animal. Sem dúvida. Mas só puxando o gancho sobre isso, né? A gente acaba vendo que os empresários que estouram a bolha, né? Que param de vender regional, que param de focar no mercado que o tamanho dele é muito pequeno, né? Porque se o Ricardo do Brasil ao Cubo fosse ficar em Tubarão, cara, não ia dar certo. Ia ser mais uma construtora, por mais que fosse steel frame, se fosse outra construção revolucionária, cara, não tem tamanho para te sustentar aqui. E aí estourar essa bolha de, cara, eu vou pegar um avião e vou para São Paulo, eu vou pegar um avião e vou pro Rio de Janeiro, eu vou para fora do país. É difícil a gente explicar para as pessoas que tu tem que pagar antes de entrar, né? Não adianta tu querer achar que, deu certo, foi tudo um mar de rosas, mas, cara, teve os momentos, como tu mesmo falou, de a galera sentar num restaurante e duvidar e falar, aquele cara lá não quer nada com nada. E é isso, né? A inovação que o Ricardo estava trazendo para a região onde a gente mora, Legal. Enfim, era muito grande, né? Uhum. Então, era como sempre taxado como louco, assim, como não vai dar certo e tudo mais. E aí teve a história do teu pai. Então, cara, é muito difícil isso, né? Existe uma questão aqui que ela precisa ser trazida, que faz muito sentido sobre o assunto que vocês estão debatendo aqui, que é buscar níveis referenciais mais altos daquilo que o teu ecossistema te entrega, entendeu? Às vezes a gente fica muito bitolado no bairro que nasceu, na cidade que nasceu, e não consegue entender que existe um mundo gigantesco por trás. Sim. Se os teus níveis referenciais for alguém do teu bairro, cara, difícil tu realmente crescer. Tu precisa se desenvolver, enxergar que tu pode chegar mais longe a partir do momento que o teu nível referencial é um pouco maior, né? E como eu estudei muito, cara, sobre cases de pessoas que realmente se desenvolveram. E aquilo ali aumentou os níveis referenciais. Como é que tu estudava? Explica pra galera aí, porque tem gente que acha que é só fazendo um cursinho ali de um final de semana, né? O que é estudar pra ti? Ou vende 2 videozinhos na internet, né? Já era. Cara, estudar, assim, eu sou um cara generalista, né? Eu não sou especialista em nenhum assunto, mas digamos que eu seja a média 7 em vários assuntos e nenhum 9,5, 10. Né? E eu prefiro numa performance maior, e realmente o mundo ele está performando muito mais nas pessoas generalistas do que nos especialistas. O crescimento de um especialista, realmente, ele é mais acentuado, ele é mais agudo, ele é mais rápido, mas ele chega num platô e dificilmente ele cresce. Até cresce, mas cresce menos. O crescimento de um generalista, numa curva, num gráfico aqui, ele vai subindo, mas quando ele cresce é exponencial, porque ele absorve vários assuntos. E quando ele está numa mesa, numa roda, uma negociação, que ele estudou sobre história do Brasil, e ele está conectado com o interlocutor, que de fato ele gosta de história, se tu sabe daquele assunto, daqui a pouco a tua venda fica mais facilitada, porque tu sabe daquele assunto mesmo sendo média 7. Quebrou a camada do vendedor, né? Já vira relacionamento ali na hora.
Exatamente. Então, eu sempre procurei Legal. estudar de tudo um pouco, assim. Agora eu tô estudando... Eu pego uns 3 meses da minha vida e vou estudar umas coisas aleatórias, assim. Agora eu tô estudando fortemente sobre astronomia, cara. Veja bem, não é astrologia, não é? É astronomia. Estudo dos astros, de fato, assim, para entender, principalmente do ponto de vista do criacionismo divino versus científico, assim, né? Cara, existe formas de provar Deus, na minha visão, a partir do momento que tu vê a complexidade que existe no universo, o tamanho dele, né? É inacreditável. Então, assim, cara, alguém sustenta aí tudo isso. Então, ao perceber isso, eu começo a justificar que, de fato, porra, Deus realmente é o maestro disso tudo. Fica mais verídico pra mim. Então, às vezes, cara, e são assuntos aleatórios, né? Agora eu tô estudando também, cara. Eu estudei os últimos 3 meses de astronomia, agora eu comecei a estudar sobre TDAH, porque, de fato, me diagnosticaram lá com TDAH, o psiquiatra, eu fui obrigado, vou estudar isso, cara. Vou me entender um pouquinho Qualquer melhor. Você tá numa mesa dessa pra falar que tem TDAH, cara. Não tem escapatória, velho. Aí o cara disse que eu tinha, e uma doença da modinha, não sei o quê, mas daí depois ele começou a fazer ali uma anamnésia, que é chamado pra entender o passado da gente. Cara, com certeza eu tenho retardado. Déficit de atenção do caramba, hiperatividade, tô aqui sem me mexendo. É 15 óbvio que eu assuntos ao tenho. mesmo tempo, 15 assuntos ao mesmo tempo, 12 reuniões diferentes na semana. Pô, o cara não tem TDAH Como é que eu vou questionar? E eu questionava, tenho nada disso, não sei o quê. E o cara sai direto de uma mesa de reunião, cai num podcast, daqui a pouco sai pra uma outra mesa de reunião. Não tem lógica. É cara. impossível Tem não como, ter. Só que aí eu fui estudar pra entender também. Pô, o médico falou uma coisa. E aí, cara, ao estudar, tô uns 15 dias estudando isso aí. E eu tô falando de estudar no YouTube, tá, né? Chegar pra botar lá no YouTube, deu. TDAH e deu, né? Não, cara, eu não consigo nem ler mais direito. Eu boto no vídeo, áudio, estudo pra caramba e tá tudo certo. É isso aí. E tem, Achar o jeito que a pessoa mais se adapta pra estudar. cara, Tem gente pode- que é lendo, escutando, falando. Meu é podcast e vídeo, cara. Eu Legal. estudo pra caramba, estudo mesmo, assim, ao invés de ir lá eu tava morando em Garopaba há um tempo atrás, ao invés de botar uma música pra vir, cara, bota um podcast. Ao invés de botar uma música pra ir, bota um podcast sobre um assunto relevante. Então, existem maneiras de estudar que até tu consegue ir gozando, né? Do ponto de vista de curtindo. Modéstia à parte, não tem uma agenda tão fácil assim pra sentar umas 3 horas no dia e parar na televisão pra sentar e escutar um podcast, né, cara? Mas assim, tu faz 9h30 quando vai deitar, fica Sim. até umas 10h30 vendo, entendeu? Sim. Então é dessa forma que eu Legal. acabo estudando. E sempre consegue adaptar a rotina, né? Não tem desculpa, né? Isso é um fato. Vamos falar então agora um pouquinho mais sobre o perfil de liderança do Ricardo, né? A gente sabe que, como empreendedor, principalmente no início da jornada, a liderança ela fica quase que toda sobre a tua mão. Tanto a parte de inovação, de tracionar esse negócio para o ponto futuro planejado lá no business plan, como também liderar aquele time que está sobre a tua gestão, seja de 10, 15, 20, 30 pessoas, né? Então, dessa jornada, enquanto tu esteve literalmente à frente desse time, qual o maior aprendizado de liderança que o Ricardo teve, o que não fazer e o que é muito bom ser feito, para que consiga ter um time, claro, e hoje tem um time gigantesco, gerido por N pessoas da tua confiança, mas acima de tudo, como foi aquela liderança do Ricardo lá no princípio, onde muitas vezes não podia nem demonstrar que estava dando tudo errado, que estava desmotivado, porque realmente tinha um time ali que contava contigo, né? Cara, existe possibilidades de liderança distintas dependendo do perfil. Primeiro, do interlocutor, da pessoa que de fato você está falando ou liderando. E também o skill que de fato tem desenvolvido a característica no líder, né? Então, dependendo, liderança para mim não é uma linha horizontalizada que ela varia pouco para cima e para baixo. Ela varia bastante. Tem líderes que são mais concisos nos argumentos, mais autoritários. Tem liderança que é mais tranquila, consegue resolver as coisas de uma maneira mais, sei lá, sem muito estresse. Eu não sou esse cara. Não dá pra não bater a mão em cima da mesa, né? Exato, eu sou um cara muito mais voltado do ponto de vista de liderança inspiracional, né? Eu consegui, ao longo de toda a trajetória profissional minha, convencer pessoas para que vivesse um sonho, um desejo, uma melhoria de cada uma das pessoas, até mesmo o crescimento profissional de cada uma delas, muito pela inspiração, porque existe uma frase que é: generais com cicatrizes inspiram a tropa. E quando tu tens, de fato, cicatrizes, fica muito mais fácil tu inspirar a tropa, porque daí tu lidera por exemplo, entendeu?
E desta maneira, ao longo de toda a trajetória, a gente foi se conectando com pessoas que enxergaram realmente potencial na minha liderança, principalmente do ponto de vista inspiracional, para que todos pudessem se desenvolver. Agora, lá na Brasil ao Cubo, a gente tem algumas ferramentas de liderança que auxiliam para que a gente possa ter uma liderança mais favorável. A gente utiliza conceitos como dê poder às pontas, porque, de fato, cara, o liderado ele não quer ser um cara que lá na linha de produção só coloca o rótulo nesse copo aqui e não pensa enquanto empresa. Essa liderança, eu acho que ela é um pouco falha, assim. Tu precisa fazer com que o engajamento do teu liderado esteja pontuado principalmente por ele dar poder para ele pensar enquanto empresa contigo. E quando ele pensa junto contigo, ou seja, ele dá opinião e ele tem voz ativa na tomada de decisão até mesmo que um gerente, um diretor da empresa vai ter, isso é, de fato, trazer um engajamento, né? Uma liderança favorável para que a empresa se desenvolva. Agora, existem também conceitos do ponto de vista... Se tu pegar e fazer uma analogia com umas cordas do violão, por exemplo, se tu pegar da aguda até a mais grave, né? Dependendo da pessoa que tu vai falar, se tu apertar demais na corda aguda, ele vai espanar o taco e vai dar pau. Tem pessoas que recebem uma pressão muito mais facilitada e tu pode tocar uma corda mais grave que ela não vai se romper, por exemplo, no violão, e ela não vai se romper. Então, dependendo da pessoa, tu tem que ter essa flexibilidade de entender para quem que você está liderando. Então, eu acho que tem alguns conceitos assim que, não somente eu, mas todo o time de gestão da Brasil ao Cubo tem essas expertises para trazer esse desenvolvimento. Eu tenho uma pergunta para puxar junto desse assunto. Voltando nessa situação de liderança, Ricardo, como que tu identifica dentro de uma pessoa, dentro da Brasil ao Cubo, esse espírito de liderança? Tipo assim, na prática. Pô, o cara tu contratou semana passada e às vezes ele performa mais do que um cara que tá há 2, 3 anos. E a gente, no meu ponto de vista, pelo menos, modéstia à parte, eu vejo que é muito mais a intensidade da pessoa com a constância do que tu ter um cara só sendo constante. Se tu tem essa intensidade, alguns picos, na constância principalmente, tu vê um bom líder ali, né? Porque às vezes ele quer mostrar serviço na frente do Ricardo, mas o Ricardo virou as costas, ele é o famoso detrator, né? Tá falando ao redor da turma. E a gente sabe que isso existe em qualquer tipo de empresa. Existe uma questão que vassoura nova varre bem, né? Então tem que saber também levar, tem que entender, né? Tem que dar tempo ao tempo. Não adianta também a gente tomar decisões. Tem um sócio meu, que é o diretor junto comigo, a gente divide, né? Eu lidero a vertical de fábrica e incorporações e ele lidera a vertical da empresa, que é das obras industriais. Então a gente se divide. A gente não é uma pessoa de um CEO, né? São 2 vice-presidências que lideram os seus segmentos que respondem ao conselho, né? Legal. E ele fala uma coisa que eu aprendo diariamente com ele, o cara é um fenômeno. Rodrigo Botani se chama. Ele falou uma coisa que marcou muito, que é, cara, Ricardo, não emprenha pelo ouvido. E ele fala assim, cara, que diabo de emprenhar pelo ouvido, cara? Impregnar pelo ouvido. Mas é uma coisa que faz total sentido. E ele fala muito do, cara, escuta o outro lado, às vezes de tomar uma decisão, né? Então, alguém chega com uma resposta pra ti, simplesmente, calma aí, beleza, eu posso te ouvir aqui, mas eu seria injusto da outra parte não ouvir a outra parte e colocar e pontuar e equilibrar isso. Então, isso é liderar. É pontuar, às vezes, não emprenhar pelo ouvido e tomar uma decisão, às vezes, desfavorável, sem ouvir o outro lado. Então, tem um pouco disso, né, cara? De tu, né, ir equilibrando essas questões. E voltando, cara, eu vou ser chato. O Ricardo fez a empresa ser o que ela é com pessoas. Qual é a habilidade que o Ricardo, ou não sei se existe um padrão dentro da empresa, mas qual é a habilidade que o Ricardo vê dentro daquele funcionário para ela sair da manada? Ela é um líder. Tu viu que ela tem a famosa estrelinha. Qual é a habilidade que tu vê assim? Coisa simples. Cara, existe um problema, e aí não é só na Brasil Cubo, mas eu acredito que no mundo todo profissional, que é o problema do imediatismo, né? As pessoas cada vez mais estão imediatistas e não esperam o tempo da maturação, né? Porque eles estão esquecendo, muitas pessoas que querem o imediatismo já acontecer, que entre o plantar e o colher tem o regar, né? Uhum. E às vezes as pessoas, já plantei aqui, e cadê a colheita? Cara, tem um regar ainda. E o regar às vezes é 10, 20 anos. Calma, tá tudo certo. Teu pai, tua mãe passou por isso lá atrás e ainda continua assim. O problema é que hoje o liderado, ele enxerga o imediatismo, ele é muito imediatista e isso complica demais num líder olhar para ele como realmente um bom profissional para se desenvolver. Então assim, o cara que não é imediatista, respondendo a tua pergunta, legal.
opa, dá para acender aqui, dá, né? Tem um check aqui. O cara que tem visão de dono, quando ele tá passando na fábrica e ele junta, do meu lado, ele junta um parafuso lá do chão e fica em volta da fábrica inteira, ao terminar a visita, daí que ele vai lá pro almoxarifado. Veja bem, se o cara pega o parafuso na minha frente lá, quando a gente vai fazer um tour pela fábrica, e ele sai dali, imediatamente vai lá no almoxarifado e depois volta, daí eu já percebo que ali não tem produtividade, cara. Por que ele não segurou, guardou no bolso, nem falou nada, não faz alarde, segura, nem vê se eu tô vendo? E aí, depois, no final, ele só pega e bota lá. Eu tô percebendo isso. Agora, não adianta também querer fazer só na frente na hora. Então, tem umas questões que o cara vai pegando, né? O cara vai administrando, vai entendendo. Liderar é sobre isso, é observar coisas do tipo. E quando tu faz essas observações, que talvez tu não conheça a pessoa que está trabalhando, até pelo porte que a empresa já se tornou, né? Tu acaba buscando quem é o nome daquela pessoa, conversando com a liderança para realmente conhecer um pouco mais daquele colaborador, ou tu... Não, com certeza tem isso. A questão é que, né, tem cerca de 1.000 funcionários e tem muitas pessoas que o cara acaba não percebendo e o líder imediato daquela pessoa que tem que perceber isso, né? Então não tá muito atrelado a eu perceber, porque a minha amostragem é pequena. Tá muito mais atrelado em desenvolver a cultura da liderança para que ela veja isso, entendeu? Isso que é, de fato, o que vai mudar o jogo. E sim, os nossos líderes estão preparados para observar, para anotar os nomes das pessoas que realmente se desenvolvem. E esse desenvolvimento da liderança, pegando um gancho, que é realmente onde eu estava imaginando que a gente pudesse chegar. Essa liderança, ela passa muitas vezes pelo teu desenvolvimento também, tu participa desse envolvimento dessa liderança, que é uma liderança que muitas vezes pode até responder diretamente a ti ou não. Ou não, esse desenvolvimento é todo feito por um programa dentro da Brasil ao Cubo, pela área de gestão de pessoas, enfim. Como funciona essa parte de desenvolvimento da liderança ali na Brasil ao Cubo? Cara, a gente tem alguns programas de desenvolvimento pessoal, né, os PDI, e o programa Boas Práticas, por exemplo, Brasil ao Cubo, que a gente implementa, né? O pessoal do nosso RH desenvolve todo o time para ter os auditores internos, por exemplo, para fiscalizar o departamento da outra pessoa para ver se está tudo organizado, por exemplo. Acaba tendo desenvolvimento ali. Agora a gente acabou descontinuando, mas a gente tinha academia de líderes, né, que era gerida por um gestor da cultura Brasil ao Cubo, e aí tinha reuniões lá semanais com todas as lideranças, eu acabava participando, o engenheiro Rodrigo Botan também pontuava alguns pontos lá, que é o meu sócio, e assim a gente foi se desenvolvendo. A academia de líderes tinha Universidade BR3, que a gente chamava também não tem mais, tá? Mas durante um período foi importante, que consultava materiais de fato para que a gente pudesse, todo mundo se desenvolver, todo mundo crescer, todo mundo andar para frente, né? Então, sim, tem alguns programas que a gente acaba se desenvolvendo. Tem inúmeros outros programas. A gente tem o programa Mulheres à Obra, que qualifica mulheres para, de fato, se desenvolver e depois trabalhar com a gente. Bacana. E a gente vai se desenvolvendo. E eu acho que isso é bem bacana, né? Porque a gente sabe o quão difícil é visualizar e ter esses potenciais líderes, depois desenvolver eles, é o que tu falou, né, Ricardo? Não dá para ser imediatista, é algo que leva tempo, né? Tu tem que plantar e regar essa liderança para que ela comece a gerar resultados. E muitas vezes o teu exemplo pode ser um grande motivo de inspiração também para essas pessoas. Sim. Realmente terem o senso de dono e tudo mais. As cicatrizes, né? Que ele comentou. Que ele comentou, sem dúvida. Generar cicatrizes inspirou a tropa, é de verdade isso, cara. Mas assim, existe uma questão também na liderança que é tu dar palco para os teus liderados. As pessoas também querem chegar em casa e falar que hoje participou de um bate-papo com um gestor dele e vai, semana que vem, passar no YouTube e ele tá lá. Tu fez isso, né? Exato. É importantíssimo isso, dar palco para algumas lideranças, porque não é só o cara que está construindo. E, de fato, não é. Se fosse só, não é. Então, precisa evidenciar todas essas pessoas que estão ali construindo a Brasil ao Cubo, não somente eu, né? Então é importantíssimo dar palco às pessoas. As pessoas precisam e elas querem, principalmente no mundo atual, elas querem ter o senso de pertencimento àquela tribo. Então... E criar esse... Contando o spoiler que eu acompanhei, achei, assim, ó, do caralho mesmo, muito foda. De onde é que surgiu? Cara, vou criar um podcast para as pessoas que trabalham comigo, eu vou honrar elas. Sei lá, vou trocar uma ideia de igual para igual com o cara que tá na... Eu vi um cara que era do chão de fábrica mesmo, que tinha acabado de construir uma obra. E, cara, eu entrei dentro daquilo ali, eu entrei numa... Entendendo assim, cara, a cultura nasce dali. São nessas horas que a gente sabe que a pessoa não tá ali só pela grana, que a pessoa não tá ali só porque ganha mais no mercado ou porque, tem flexibilidade de horário. Não, ela tá ali por algum motivo intrínseco que não consegue explicar às vezes, né?
No final do dia é o senso de pertencimento. As pessoas querem participar de tribos. E a tribo profissional, cara, nada melhor do que a empresa que ele trabalha. Ele quer construir junto e, de fato, constrói. Sim. Ele já se constrói junto. certeza. Simplesmente, eu acho que o liderado só tem que dar palco, aplaudi-lo também, porque não é só nós, diretores, ou eu como fundador, né, cara? E às vezes até fico assim, tu é o CEO da empresa. Eu vou até tirar essa porra desse nome, porque de fato não é. Não, sou Não é um tão CEO, relevante, né? Eu não sou um CEO, de fato. CEO, cara, ele tem os skills que eu nem tenho. Eu nem sei falar inglês, cara. Não é você CEO, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Mas é bem assim, eu tô acabando de ler o livro do Jim Collins e Empresas Feitas para Vencer, e ele fala justamente sobre esse CEO, que ele dá palco para as pessoas abaixo, que ele não quer ser o holofote, que ele não quer que foque nele e fale, o Ricardo fundou o Brasil e Cubo e fez tudo sozinho, sabe? E é como o Ricardo disse, né? Eu sou o CEO, lá no, digamos assim, na assinatura do e-mail. Mas, pô, o cara tava lá em São Paulo montando a obra aqui no chão de Chute fábrica. na porta, velho. E outra coisa. Tem que estar no meio disso. Cadê o título de CEO desse É isso aí, negócio? Tem um ponto, cara, que assim, empresas que nascem assim, do ponto de vista de regional, que elas acabam absorvendo âmbito nacional, mas é muito jovem, 8 anos não é nada, cara. Sim. Cara, não existe motivo algum de eu estar 100% na estratégia da empresa. Eu preciso flutuar na operação também. Então, que CEO é esse que flutua na operação, sei lá, metade do dia, entendeu? Mas assim, no final do dia... E é importantíssimo estar no operacional tático e estratégico, tu consegue flutuar dependendo se tu deixa bem resolvido o operacional, tu vai pro tático, né, que é o caminho que liga o operacional ao estratégico, para depois tu ficar numa estratégia, visão de futuro, para onde a empresa vai, números, enfim. Agora, o nosso dia a dia, tanto o meu como do Rodrigo Botan, que é meu sócio da Outra Vertical, né, de obras industriais, e eu sou de fábrica e de corporação, a gente flutua na operação, cara, talvez 60% do dia é operacional puro. Eu tô lá na fábrica olhando de ponta a ponta, entendendo da implantação do Lean Manufacturing, conhecendo todo mundo, para entender de fato, porque ali eu posso ter uma grande sacada estratégica para tomar lá na frente. Se eu ficar muito na esfera do estratégico, eu não estou enxergando esse ponto aqui. Mesma coisa, o Rodrigo Botan, quando cai lá, ele fala muito em amassar barro. Cara, é isso aí, velho, tem que amassar barro, tem que botar a bota e ir lá para no meio da obra e fazer acontecer, porque lá na operação ele vai ter insights para a estratégia, entendeu? E cria a pirâmide, né? Que a gente fala do operacional, estratégico e gestão. A maioria das pessoas vão crescendo, as empresas vão crescendo 100% operacional, depois fica 60% operacional e 40% estratégico, e depois quer ficar 100% na gestão. Não funciona. Sei. Aparece uma galera, pra mim, cara, trazendo, às vezes, tem essa empresa aqui, e aí, imagina o que aparece de gente assim, olha, dá uma olhada na minha empresa que eu tô fundando aqui. Aí tu olha, velho, o que tu faz? Eu sou o CEO dela. Cara, eu CEO, cara, quem amassou, jogasse aonde, jogador, amassou barra aonde, entendeu? É isso que daí, quando o cara já percebe assim, que o cara já quer ficar só mais na estratégia, visão de futuro, cara, o que tu entregou daqui até... Me entrega até o ponto A, o ponto B, depois a gente fala do ponto C, só que falar do ponto, do ponto B ao C é outro jogo, mas entrega um pouco aqui do ponto A ao ponto B, entendeu? E aí vai lá, faz o dever de casa e volta. Se o cara vai, faz o dever de casa e volta e apresenta, o cara, né, começa a ter conceitos de, né, o cara tem visão de que precisa primeiro deixar pronto o operacional para depois ir lá para o estratégico. Então eu não acredito muito em empresas que ficam só no estratégico. E o que eu vejo muito também, né? Na internet se vende muito isso, né? Tu vai ser o CEO para ficar só no estratégico, mas a prática, e é muito bacana a gente ouvir isso do Ricardo. Sim. O cara tem 1.000 colaboradores. O cara tem 1.000 colaboradores e ele tá com os 60% do tempo com o pé lá no estratégico, sabe? Então isso é fundamental, amassando barro e tudo mais. E só contribuindo, antes de passar pro Júlio, o que eu acho muito bacana, não sei se o Ricardo também concorda, é que o operacional ele te dá uma sensibilidade, que eu digo uma sensibilidade na ponta dos dedos, para a tua tomada de decisão, que tu vê os problemas acontecendo, tu tem a testagem de fato acontecendo daquilo que foi planejado, seja no estratégico ou no tático, pra tu ver se deu certo. Porque consegue é falar muito que não dá, fácil que tu não dizer funciona. que, fiz uma brilhante ideia, mas se na prática não funcionar, cara, não resolve. Não, acho que você foi inteligentíssimo com o argumento, porque de fato é isso. Tu precisa flutuar lá no operacional para ter realmente entendimento, tangibilizar a tua estratégia. Agora, existem algumas frases, cara, que ao longo da minha vida eu fui conectando com algumas pessoas. Tem uma frase de um amigo meu, ali, o Valcir, da Mundo Steel, que ele fala... Cara, eu preciso colocar aqui porque conecta muito bem com esse assunto. Ele fala, Ricardo,
falar da coisa dá mais dinheiro do que fazer a coisa. E aí depois o cara começa a entender. Verdade. Tem uma galera falando da coisa, cara, que estão ganhando mais dinheiro do que a pessoa que tá fazendo a coisa. Então, assim, é complicado isso aí, cara. E também tem uma frase que, assim, na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu pai e picareta, cara. Aí, o que diabos é isso, cara? Mas se tu olhar na essência, na corrida do ouro lá, quem botou lá, sei lá, uma distribuidora que tá vendendo pai e picareta pro cara lá e cavar um buraco pra achar o ouro, ganhou mais dinheiro do que o cara que ia lá correr fazendo ouro. É NVIDIA? Então, no nosso negócio, cara, o que a gente vai fazer para vender pai e picareta ao invés de sair correndo e ir lá atrás do ouro, entendeu? Essa é uma questão que a gente precisa. E uma terceira frase que ele fala também é: o visionário incompetente é um perigo. E é um perigo. Tem que ter o equilíbrio, cara. Senão tu não vai quebrar a tua geração, a geração do teu filho, dos teus netos. É um perigo. E assim, é complicadíssimo. Tem várias pessoas que realmente se frustram porque tem que adquirir a competência antes de querer se jogar. E assim, vai empreender, começa... Tirar a casca, né? Cara, que vai empreender, enche a caçamba lá de areia, pelo menos a metade, porque quando tu sair do teu negócio que tá trazendo receita mês para empreender de fato, tu virar a chave, pelo menos a metade já tá ali com areia, né, cara? Não tá zerado, né? Então, isso é correr risco calculado, né? Então, tem que... O visionário incompetente realmente é um perigo. É verdade. Mas Mas ao contrário é correr risco adoidado, né? E eu vi até uma foto no Instagram sobre a pá e a picareta e a galera tudo comprando da NVIDIA, Google, Amazon, comprando a tecnologia, comprando o hardware, e enquanto todo mundo tava brigando pelo pote menor, a NVIDIA tava lá atrás. E hoje ela tá, eu acho que ela chegou a passar a Apple, que era uma das empresas mais valiosas. Ontem mesmo ela passou, né? Passou. Então, assim, cara, é só dar o exemplo. Não tem nada só de teoria, é na prática mesmo. As empresas estão tentando fazer isso, elas estão tentando sair do comum e vender uma coisa que não é mais óbvia, né? E, cara, sensacional. Pegando um gancho sobre isso, ô Ricardo, tu comentou sobre o Rodrigo, que é o teu... Vocês estão na trajetória, na parte juntas, né? Vocês acabam tendo a mesma hierarquia. Cara, como que tu consegue conviver / trabalhar dentro dessa estrutura que é de lado? A gente sabe que às vezes numa hierarquia tem o CEO, depois abaixo tem os gerentes e abaixo os coordenadores. Como que é isso, Ricardo? Porque às vezes a gente tem esse medo, né? Empreendedores menores têm medo de... Cara, como que eu vou achar um sócio? Como que eu vou achar o cara que me complementa? Porque às vezes trazer um Ricardo, como o próprio Ricardo falou, doido, não vai funcionar. Bota dois doidos numa mesa que tem os mesmos pensamentos, os caras vão se matar. Então assim, como é que é isso, cara? Explica um pouco pra gente. É principalmente sobre isso, cara, o equilíbrio. Então também não adianta trazer outro louco. O louco nós já temos, deixa pra mim. Tem que ter um cara que tem o pé no chão, que tem o equilíbrio, que consegue filtrar. Os meus pensamentos noturnos, eles são muito intensos, então de manhã eu preciso conversar com alguém, o diálogo necessário. Então, de igual pra igual, né? Não é tu conversar com o cara lá de baixo, né? Exato. E o cara tem um equilíbrio pra pontuar algumas coisas que eu não tô enxergando, importantíssimo, fundamental na minha trajetória empreendedora, senão de fato, com certeza... Hoje eu atribuo muito o sucesso da própria Brasil ao Cubo por este equilíbrio que eu e o Rodrigo Botan a gente traz para a operação, né? Eu muito na visão de futuro, né? De conectar com fundos de investimento, de saber fazer um endel marketing muito bem feito, né? Do ponto de vista de engajar a galera. E o Rodrigo é muito o cara da entrega no final do dia. Ele tem um foco poucas vezes visto, assim. Eu nunca vi um cara tão focado. E foco é dizer não para coisas boas, né? Vai aparecer muita coisa boa ao longo do caminho. Mas, pô, se tu não tiver traçado, trouxe um projeto, que daqui 30 dias tu vai executar aquilo ali, vai aparecer nesses 30 dias tantas outras coisas que tirariam do foco, e essas coisas até são coisas melhores do que tu traçou, mas se tu deixar entrar e contaminar teus liderados, tu acaba com a gestão inteira, porque aí eles vão olhar, os liderados nossos vão olhar, pô, mas o nosso líder fica mudando de ideia toda hora, cara. Aí não dá, cara. E aí tu perde o time inteiro. Então, assim, ó, mesmo que a tomada de decisão tenha sido errada, dá um tempo de maturação para te não perder o time. Deixa aqueles 30 dias rodar e aí depois tu pivota. Tu pode, né, fazer ajustes ali, mas dá um período para maturar isso, né, cara? Então foi muito importante essa questão e principalmente o cara ser humilde o suficiente para entender que das 10 características empreendedoras que tem pelo Sebrae lá da ONU, do curso do Empretec lá, que é um curso famoso, cara... Eu tinha 7 delas muito bem afloradas. 3 delas nem tanto, cara. E tu tem que ser humilde o suficiente para entender como eu sou falho nessas 3. Ou eu aprendo, né?
Então aí eu tenho que ir contra a minha natureza, porque a minha natureza não gosta daquelas 3 áreas. Gestão, estabelecimento de meta, correr risco calculado. Correr risco calculado até já tô começando a correr. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Mas assim, eu não Correr risco em 1 milhão é uma coisa, correr risco em 600 milhões tem que dar uma pensada. Não, e aí, e assim, ao invés de focar, ao invés de ao perceber que eu tinha ali características empreendedoras, 7 delas bem faladas, 3 nem tanto, ao invés de eu focar nas 3 para aprender e ir contra a minha natureza, eu foquei nas 7 que eu melhor sou, né? Entreguei para alguém as outras 3. Agora, tem que ser humilde o suficiente para entender que eu não sou bom naquilo ali. E a tomada de decisão que vier do outro lado, tu tem que ter, né? Deixar, não, realmente tens razão. Senão dá pau. É só simples assim. Mas essas conversas, modéstia à parte, não são umas conversas tranquilas, amenas. Existe aquele famoso... Tem que dar um choque, Não, né? não, Porque só chegar e dizer, passa a mão aqui que tá tudo certo, não funciona. Cara, com certeza. Tu pegar 2 pedras, jogar dentro de uma bitoneira lá, ela desliga, deixa 1 minuto batendo, depois tu desliga ela pra ver. Vão estar tinindo, vai tá polidinho, entendeu? Coisa mais linda. É importante jogar 2 pedras dentro da bitoneira às vezes. É verdade. Tem que gerar uma discussãozinha, porque é importante, eles vão sair pedras mais polidas. Então é importante deixar discutir. Quando começar a ter uma discussão, o cara sentando assim, peraí, vamos jogar uma pedra lá na... Cara, na verdade, tinha que dar 2 luvas de boxe, uma pra cada um aqui. 5 minutos sem perder a amizade. Resolve aí, Carol, não sei. A gente já sabe que no Brasil Clube tem uma sala que não tem mesa, não tem nada, e tem uma luva de boxe lá do lado. Não tem, não E aí tem, tem um mas timer, deveria. 5 minutos, sem perder a amizade, tá? O ringue lá no meio da Fargo. Não é bem assim, mas, cara, pô, às vezes é importante ter essa questão de conflito, né? Mas tem que ter, cara. Sabendo que depois serão pedras mais lapidadas, né? Lembra dos generais com cicatriz e inspirou a tropa? É de fato, tu precisa passar por momentos de adversidade para ser um profissional melhor. E assim a gente vai aculturando o nosso time dentro da Brasil Clube. Isso é relevantíssimo, né, pro conteúdo, porque, querendo ou não, o pessoal acha que vai ser sempre flores, que nunca vai ter uma discussão, que o planejamento vai sair tudo perfeito, onde, na verdade, na prática, no dia a dia, é o que o Ricardo falou. Ou meu sócio é o meu primo que eu gosto, meu tio que eu gosto, meu... Não é passar panos meu quentes, parente né? que tá ali, a gente se dá bem no final de semana, vamos tomar uma gelada, Cara. vamos abrir uma empresa. Tá tudo certo, a gente se gosta, cara, por que a gente não pode? Isso é uma coisa a gente É comentar, muito complicado. cara. Legal. Vou te falar, é o Rodrigo Botan, que é nosso sócio-diretor lá, que é par meu, né? Digamos, as 2 vice-presidências, como eu tava comentando. Ele é um cara que eu conheci em 2005, na engenharia civil. 5. E aí a gente acabou se transformando aí em melhores amigos durante a faculdade. E imagina, vamos pra uma festa, né? E aí, do nada, vai, sei lá, 5 pessoas no carro. E aí chega na festa, 3 horas da madrugada, deixou todo mundo, e tu deixa ele por último. Quem que rachou a gasolina? Só o cara lá na ponta. Então tu começa a perceber, opa, tem alguma coisa aqui legal. Tem uma estrelinha, Tem né? uma estrelinha. Tu começa a criar realmente relevância. Por isso que tudo que a gente faz é reflexo lá no final do dia. É um espelho daquilo que tu faz, tu vai plantou, colhe, né, cara? Sim. E aí a gente foi se conhecendo. Então hoje tem muito respeito entre eu e ele, principalmente do ponto de vista de amizade, mas também de credibilidade que foi construída nesses 20 anos de convívio, né? E aí, em 2019, quando ele entra na Brasil Cubo, o Rodrigo Botan, ele entra em 2019, né? 2020 praticamente. Eu já conhecia o cara, na verdade, eu já queria que ele viesse trabalhar comigo faz tempo. Já tava namorando, E ele veio né? como sócio, né? E assim, né? É importante também observar que não adianta chamar um cara desse aqui para ser colaborador, ele tem que vir como sócio. Quando tu enxerga potencial, cara... Chegou uma hora que a Brasil Clube tinha até 12 sócios. Hoje eles liquidaram as ações e eu fui doando algumas participações. Outras pessoas eu vendi porque precisava tracionar, né? Mas algumas eu enxerguei potencial e fui doando participações, porque ele queria também o colaborador chegar lá na casa dele e falar para a mulher dele, pô, virei sócio da Brasil Clube. A mulher dele falou assim, cara, não, então tá. Então aquele sábado e domingo que tu antes não trabalhava, agora tu vai trabalhar. Tem a gasolina dentro de casa, tem a gasolina no escritório, né? Então quando o cara pensa, vou dar uma corridinha lá pra casa, vou dar um migué lá. Não, chuta a porta que tu tem que trabalhar, Mas meu de amigo. fato, aprender, ganhar e dividir é um pouco disso, né? A gente tem 3 verbos na Brasil Cubo, que é aprender, ganhar e dividir. Temos até um programa de participação dos resultados, que é aprender, ganhar e dividir. De fato, tu aprende, tu ganha e, cara, no final do dia tem que dividir. Então é importantíssimo também, inclusive participação societária, como ocorreu. E às vezes tem gente que é muito, né? Pega pra si, não, a empresa é minha, Tudo só meu. eu que mando, tudo meu. Cara, é o tal do dividir ali pra somar. É mais fácil ser dono do rabo da baleia do que da sardinha, né?
É exatamente isso. Eu prefiro ter, sei lá, 20% de uma empresa que tem um valuation X do que Com certeza. 100% de X menos 1. E já aproveitando que a gente está falando de valuation e tudo mais, eu acho que tem algo bacana que é curioso, particularmente para mim, Yuri, é uma curiosidade de fato. Para mim, o que a Brasil ao Cubo fez no M&A, no primeiro M&A dela com o Gerdau, que é um grande player do mercado, foi algo histórico para a nossa cidade, para a nossa região. Do que eu tenho conhecimento, é a primeira empresa que faz realmente um M&A e um aporte de investimentos dessa amplitude. E a minha dúvida são duas perguntas de uma só. Como o Ricardo conseguiu construir, preparar realmente toda a Brasil ao Cubo daquela época para apresentação, digamos assim, num pitch para oferecer para um sócio desse, e onde, caso alguém tenha interesse em buscar sócios para tracionar, para ter investimento, enfim, que eles podem conseguir sócios como a Gerdau ou outros players de investimento para que realmente consigam tracionar os seus negócios. Eu digo isso porque a gente falou muito aqui, né, que a nossa região é muito limitada, a gente tem que estourar essa bolha e realmente ir para outras regiões e buscar outros mercados. Mas como o Ricardo realmente fez essa construção até o primeiro M&A da Brasil ao Cubo? Bacana, cara. A gente tem a Gerdau como sócia, né? Imagina eu, soldador de estrutura metálica. Filho do Del. Soldando aquela viga ali, queimando as canelas, tudo chegando na faculdade com a canela tudo queimada, passando vergonha. O que ensinei isso aqui, né? Fui pra praia, que nada, tinha queimado as canelas, Os dedos tudo estourado também. Batata, no olho, porque tinha queimado tudo a soda, e o cara fica com vergonha, né? Porque, pô... Quando o cara é meio adolescente, o cara tem vergonha de trabalhar, umas coisas estranhas, né? Mas, cara, era paciência. Certo é o filhinho de papai que chegava lá, bonito. do pai, tomava uma gelada, saía na metade da faculdade e tá tudo certo. Né? Cara, vacilo. Mas hoje o cara vai crescendo, mas... E aí traz uma Gerdau como sócia, né? Eles compraram 44% da Brasil ao Cubo, mas a Gerdau e a Dex somou aí cerca de 200 milhões de reais de investimento neste período, então... Bacana. Foi bem importante. E não, a gente não é a primeira empresa, e eu tenho muito orgulho de dizer que a Thermosystem, uma empresa genuinamente tubaronense, foi adquirida pela Dexco, que hoje é sócio da Brasil ao Cubo também, né? A Hydra, elas se transformaram na Hydra, mas era a antiga Duratex. Então, a Duratex, que é a Dexco hoje, ela comprou duas empresas tubaronenses. Uma foi 100%, Sim. E a Brasil ao Cubo foi 19%, né? Legal. Eles investiram cerca de 93 milhões de reais por 14%. Enfim, mas assim, lembra dos níveis referenciais? Se tu fica no bairro São Martinho, onde eu nasci, Tubarão, tu não consegue perceber realmente o movimento que está acontecendo no mundo de investimentos, onde está sobrando dinheiro no mundo, principalmente de grandes empresas que querem conectar. Essas grandes empresas são grandes transatlânticos e elas precisam praticar a Open Innovation, que a gente chama de inovação aberta, é ser jet ski, soltar o jet ski aqui na ponta e depois voltar para a nave mãe, digamos assim. E quando eu participei de programas de aceleração da Endeavor é uma das maiores fomentadoras de empreendedorismo no mundo, Jorge Paulo Lema trouxe para o Brasil em 2000, e ali eu comecei a perceber que, de fato, já estudava pela Endeavor desde 2013, e aí na plataforma deles, enfim. E aí, em 2018, eu consegui fazer com que a Brasil ao Cubo passasse no programa de aceleração. Precisava ser uma scale-up, né? Crescimentos de 25% ao ano, contábil. Então, se tu cresce 25% ao ano, tu consegue se qualificar para ser uma empresa que a Endeavor vai acelerar. Então, a gente participou durante 1 ano e meio de 3 programas de aceleração da Endeavor, que nos conectou à Gerdau, porque a Gerdau estava fazendo um programa de inovação aberta, que era o Gerdau Builders, e naquele momento a gente foi acelerado pela Gerdau. Então, tinha 500 empresas lá no processo, aí acabou que ficou 15 escolhidas, as 15 foram aceleradas, depois ficou 8 e a gente foi a única que eles realmente investiram, né? Então também não é assim, é só pegar e participar. Vai cair uns pila lá na conta. Participa lá que tá tudo certo, faz a inscrição, cai uns pila de alguém. E aí depois a Endeavor nos conectou também com a Dexco. E a gente acabou se desenvolvendo também, ainda mais, participou de outro programa de aceleração. A Gerdau, ela faz o aço, né? E a Dexco faz o restante do módulo nosso, por exemplo. Tudo, Portinari, você usa, Deca, tá tudo ali dentro do nosso produto. Eu acho que até entendeu? quem não conhece a Dexco... É Dexco? Dexco. É do Grupo Itaú, né? É do grupo Itaúsa, né? Que tem o Itaú, que tem a Dexco, e tem várias outras empresas.
E a Itaúsa, eu acho que tem um valuation de uns 250 bi, então é uma empresa Tá legal. bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Caixa eu acho que tem pra queimar. Mas sensacional, eu acho que é uma história muito bacana. Segunda empresa, basicamente, né? Como o Ricardo mencionou. Mas eu acho que traz Tubarão para uns holofotes que dificilmente a gente visualiza e que serve muito de inspiração, né, Ricardo? Eu acho que isso serve muito de inspiração para outros empreendedores, para outras acelerações, que eu acho que é bem importante. E aí, pegando um gancho ainda nessa questão da aceleração, em agregar esses sócios para realmente agregar valor, não só essas empresas, como outros sócios, como o próprio Rodrigo, que tu vem mencionando, qual foi o maior aprendizado que essas empresas, que são grandes players no mercado, trouxeram para a governança e para a gestão interna da Brasil ao Cubo, para que levasse ela para um próximo nível? Principalmente a governança corporativa que vem sendo implantada na Brasil ao Cubo, quando entra duas empresas dessa, é fundamental, porque assim, na due diligence ali, para entender que de fato quem era Brasil ao Cubo, foi levantada a capivara de todo mundo, toda a empresa lá, acaba tendo algumas ressalvas, né? Principalmente contábil, né? Tu não tá bem estruturado, tu não... principalmente, né, sei lá, ativos ali trabalhistas, enfim. E aí, essa governança de tu ter passado por essa estruturação nos auxiliou para hoje ter, né? A gente está pelo 4º ano consecutivo sendo auditado, 2 vezes pela BDO, agora os últimos 2 anos pela Price. Então, imagina, sem ressalvas, uma empresa que hoje tem uma política de compliance bem estabelecida, vai lá no nosso site, tem código de ética, né? Tem um acordo de acionista bem definido, né? Tem um conselho. Hoje, eu e Rodrigo Botelho, a gente 2 cadeiras no conselho, a Gerdau tem 2 cadeiras, e a Dexco tem mais uma, então a gente tem o conselho, tem as políticas de alçada, né? De aprovações. Imagina toda essa complexidade de uma SA, como hoje somos, né? De capital fechado, se Deus quiser um dia de capital aberto. Mas né, a gente está estruturado para realmente um dia, por que não buscar um IPO aí? E isso, com certeza, esses sócios que têm aí 100 anos, 123 anos a Gerdau e 60 anos, se não me engano, a Dex. Imagina... Quantos anos vocês ganharam, quantos anos, essa curva de aprendizado que vem não somente, né? Passa a ser o smart money mesmo, Fantástico. né? O investimento que a gente recebe ali é cash in, né? Então é o dinheiro para a empresa, né? Não é pro sócio ficar rico, né? A empresa fica rica, né? Essa é a verdade. Tem isso também. É verdade. Eu não tenho dinheiro, pô, mas a empresa tem. Daqui a pouco chega o pessoal aqui, sabe onde é que a gente tá no podcast, começa a esperar o Ricardo aqui pra pedir umas doações. Falha, mas eu não tenho dinheiro, pô. A empresa talvez tenha Cara, mas fantástico. Sensacional, assim. Eu queria puxar 2 ganchos. Tu comentou do capital, de abrir capital na bolsa, e eu acho que isso cara, chega a arrepiar, assim, porque a gente é acostumado com, vai para São Paulo, vai para outros estados, e isso é uma conversa corriqueira na mesa, né? Tu conversa com uma pessoa que às vezes está faturando 2, 3 milhões por ano e o sonho dela é abrir capital na bolsa. Só que aqui o cara não tem isso, porque o acesso é diferente. Lá tu pode talvez sentar com um fundo de investimento. Lá tu pode sentar com um cara que fez uma fintech, rampou, abriu capital e vendeu. Não é tão difícil. E aqui não, cara. Aonde que alguém vai sentar numa mesa aqui em Tubarão e vai falar assim, cara, o meu sonho é abrir capital? Tu tem no dedo. No máximo tu vai ter uma mão, que as pessoas vão ter esse sonho de abrir capital na bolsa e fazer uma coisa que é legado, né? No final do dia isso já pula dinheiro, pula tudo que tiver aí na frente e tu quer, eu acho, e aí é bom escutar do Ricardo. Cara, o que essa... Quando tu falou, se Deus quiser abrir o capital na bolsa, eu acho que tem um sonho ali que o Ricardo vai provavelmente não é o Ricardo conseguir fazer, né? Cara, não é o Ricardo, acaba sendo o sonho de várias pessoas dentro da companhia, Legal. Porque no final do dia seria, né, a chancela de um grande trabalho profissional ter sido feito, né, de fundar uma empresa, desenvolver ela, trazer sócios competentes o suficiente para, né, no final do dia ser um smart money, não somente dinheiro, porque fundo de investimento tinha um monte tá querendo colocar. Agora a gente trouxe sócios certos para realmente olhar para nossa operação e um dia a gente almejar também que sair fazer o IPO. Mas eu acho que o IPO tem muito mais a ver com o sonho meu profissional, realização profissional e do ponto de vista de geração de valor para a sociedade. Assim. No final do dia, cara, é por dinheiro? Não é. Tá, no final do dia tem o dinheiro, pode ter, mas não é só... Com certeza não é só por isso. Talvez
dos 5 motivos, esse seja um dos motivos. Tem outros 4 motivos que é muito mais importantes, inclusive, né? Empregabilidade, geração de riqueza para o país. Quando a gente paga imposto, cara, é importantíssimo. Eu fico orgulhoso de dizer que, pô, a empresa pagou 20 milhões no ano de imposto. Né? Podia ser um pouquinho menos, podia, cara. Mas, cara, que orgulho, olha só que legal. Eu estou contribuindo com o meu país por meio do empreendedorismo, e empreender é empurrar o país para frente. No final do dia, é só desta maneira que a gente vai conseguir realmente ter um Brasil mais autossustentável, né? Um país que realmente pode crescer muito, que todo mundo vai ter aí equalização de riqueza. A gente tem ali, né, um déficit do ponto de vista de uma desorganização do ponto de muita gente que tem dinheiro e pouca gente que não tem dinheiro. Beleza, cara, mas não é tirando daqui e colocando aqui que a gente vai equalizar isso. É gerando mais riqueza aqui para gerar uma empregabilidade maior, para geração de riqueza, fazer com que todo mundo cresça. É trazer isso para a curva, né? Não é descer isso para equalizar aqui, né? Na verdade, o mais rico e o mais pobre, eles precisam ser equalizados por cima, nivelados por cima, não descendo né? Ou seja, taxação de grandes fortunas, essas coisas ridículas que a gente está começando a ouvir, né? Imagina, dinheiro pra ONU, o Elon Musk já avisou que só mandou falar, passa o Pix aí, quanto é que é pra matar a fome. E, cara, os caras não toparam. Então, não é só no final do dia dinheiro. Cara. Então, assim, existe toda uma geração de riqueza pro país. Eu acredito muito na educação, porque a educação transforma. No final do dia, ela transformou a minha vida, a educação, né? Mas, assim, a gente precisa olhar também para uma educação do ensino básico, cara. O Brasil não tá legal para olhar para o terceiro grau lá, o ensino né, tecnológico, ou, sei lá, universidades, como há 20 anos a gente teve uma desenfreada liberação de cotas para pessoas que ainda nem estavam qualificadas para estar na faculdade. Cara, lamentável dizer isso, mas infelizmente é o que era, né? Então algumas pessoas, cara, várias outras pessoas com méritos, né, ganharam a bolsa e que legal, uma boa redação, entrada e tudo bem. Sim. Mas eu posso contar e aí encher 2 mãos de pessoas que não deveriam estar na faculdade e aí estiveram, e aí a gente acabou com o nosso ensino técnico. Que, de fato, o nosso ensino técnico há 20 e 30 anos era muito bom. Aí o que aconteceu? Essa pessoa que não estava qualificada, não deveria fazer a faculdade, não deveria, tá? Veja bem, existe um equilíbrio aqui. Pessoas merecem fazer faculdade, todas merecem ser. Mas tem pessoas que, tecnicamente, precisavam evoluir um pouco mais para estar lá. Sim. E aí foi, né, diploma para todo mundo. Aí o que aconteceu? Que o nosso ensino técnico baixa. Hoje, a gente tem um profissional que, tecnicamente, não entende, mas ele já tem um diploma lá no final do dia, acaba atrapalhando demais, porque ele não recebe como título, por exemplo, né, que recebeu na faculdade, aí trabalha como um analista, mas não tem nem a parte técnica mais. E as pessoas não entendem o porquê depois disso. Cara, isso ferrou com o nosso país. E aí a gente precisa melhorar isso, entendeu? E transferiu a educação para lá, né? Para a empresa ter que educar esse cara, terminar a educação que ele ficou falho lá atrás. Exato, cara. E aí, automaticamente, até tu conseguir equalizar, né? E eu acho que esse é um tema extremamente importante, né, Ricardo? Eu acho que a educação é algo que é um investimento de longo prazo. Se investe na educação básica primeiro. Básica só que é algo primeiro. Que ninguém está mobilizado para fazer mas isso. Mas básica ainda. não dá voto, cara. Quem que vai investir ninguém na básica? Ninguém vai investir. Não dá voto. E no final do dia, as pessoas têm o seu senso de o que eu vou ganhar com isso. Exato. Sim, cara, eu vou investir num asfalto ou vou investir numa escola? Não, investe no asfalto que vai ser muito mais visado. Não, gente. Quando tu investe no terceiro grau, né, com essas questões de... Com certeza, aquela pessoa que foi bolsista ali, cara, veja bem, tem pessoas que têm méritos para aquilo e que bom que ganharam e o Brasil é orgulhoso disso porque as pessoas se desenvolveram, tiveram notas suficientes boas para passar e ok, beleza, e tá tudo certo. Eu tô falando de uma outra fatia aqui que não deveriam, de fato, estar ali e acaba complicando demais todo um ecossistema. Cadê os tecnólogos? Cadê os técnicos para estar lá trabalhando como projetista? Cadê os especialistas? Não tem mais, cara. Então ferrou tudo. A gente tem que dar um passo para trás, olhar para a educação básica, olhar para a raiz. A gente vai fazer uma obra lá, a gente não começa pela fundação, fazendo de concreto, cravando no maciço, no rochoso. É primordial e ninguém olha para isso. E se a gente não investir, não vai ter um país melhor amanhã e não vai ter jeito. Falta entrar mais, aí a gente entra numa linha tênue, mas falta entrar mais empreendedores no ramo da política, não para grana, não para poder, mas para fazer alguma coisa diferente. Esses mesmos valores que a gente está vendo em montar um business e ir para um capital aberto, cara, falta dentro de uma política, dentro de uma sociedade que fala assim, a gente vai investir para os próximos 15 anos e eu vou encerrar no 5º, no 10º. Não vai ser eu que vou colher o fruto, não vai ser eu que vou colher o mérito. Mas, cara, eu comecei.
Eu coloquei lá na frente alguma coisinha, como foi montado o business plan para Brasil ao Cubo, a gente tem que montar esse business plan para a sociedade, para a escola e tudo mais. E eu acho que isso é fundamental também. Mas vamos lá. Isso a gente corta. Fechar a caixinha do assunto aqui. Cara, tem uma pergunta que eu tenho aqui, eu deixei salvo. Eu fiz um estudo de casa bem grande em relação ao Ricardo e teve uma pergunta que eu acho que ninguém te fez ainda. Cara, depois que a Gerdau fez o primeiro investimento lá em 2020, o que foi quais foram as principais regras? Porque o Ricardo saiu de uma empresa X para ir para 5X quando a Gerdau entrou, provavelmente. O que aconteceu no segundo dia? Fez ali, assinou o contratinho, botou tudo ali nos trâmites. E o que aconteceu no Brasil ao Cubo? Tipo, o segundo dia de assinatura, como é que foi acordar e ter os caras como sócio? Cara, quem tem sócio tem patrão, então já começa por aí. Cara, eu tô na quarta folha já. Essa é a verdade, quem tem sócio tem patrão. Mas sempre foi transparente e eu sempre tive uma visão de que tinha que ser tudo transparente, né? E aí contabilidade, tu ajusta, traz uma contabilidade mais eficiente, a nossa contabilidade estava defasada. Então tu começa a ajustar para nivelar por cima. Sim. Né? Teve algumas dificuldades do ponto de vista, né, burocráticos, né? Mas no final do dia é o que precisa ter. Essa burocracia ajuda muito também. A burocracia ela é chata, muitas vezes, mas é fundamental para que se desenvolva, para sair de uma empresa familiar para uma empresa profissional, né, cara? Então, essas mudanças aconteceram, mas não mudou muita coisa, assim. A gestão hoje está muito mais na minha mão e na mão do Rodrigo Botan, do ponto de vista de tomar as decisões. Eles investiram na gente, né? Eles não investiram na empresa em si, eles olharam para os empreendedores que estavam por trás, entendeu? Então, a confiança que eles tiveram na gente, também não adiantava se eles vão implementar tudo que tem lá, acabariam engessando a nossa empresa e esse espírito empreendedor talvez pudesse se perder. Então, não mudou muita coisa, assim, a gente toma as nossas decisões. Não, Legal. E eu acho mataria até essa veia inovadora e disruptiva, que é uma cultura muito forte da Brasil ao Cubo, né? Se tu acabar engessando muito, fica difícil. Eu fiz essa pergunta justamente para as pessoas talvez não terem o medo de Sim. fazer o que o Ricardo fez. Cara, não precisa chegar numa Gerdau, não. Mas às vezes vale a pena instaurar uma governança, porque tu pode estar ganhando uma grana por mês, pode estar faturando legal, mas o teu negócio às vezes pode dobrar de tamanho, triplicar. Cara, o cara saiu de 6 milhões para 500 milhões. O número legal é, quando a Gerdau entra, ela entra com um valuation de 170 milhões, se eu não me engano, 140. E a Dexco entra com 600 milhões de valuation. Olha isso, cara. Então, eu tô falando de 2 anos depois, entendeu? Então, 2 ou 3 anos depois. Mas é nisso que no final do dia resulta, né? Quem fala muito sobre isso é o Flávio Augusto, né? Ele fala sobre equity, eu sou fãzaço dele, o melhor livro que eu já li na minha vida foi o livro dele, do Ponto de Inflexão. E ele fala justamente sobre isso. Tu prefere ganhar uma grana todo mês ou tu, no final de 10, 15 anos, tu colher todo o fruto que tu plantou? O feijãozinho que tu plantou vai nascer, cara. Se tu regar e colocar todas as coisas que precisam para ele crescer, ele vai nascer, ele vai virar uma árvore bem frutífera. Muitas pessoas devem ter uma dúvida, só para nós finalizar aqui, mas tem uma dúvida de valuation, assim, do ponto de vista como é que mensura legal, cara, a questão legal. dos valores de empresa, né? Cara, é simples, velho. Quanto mais inovadora tu for, o teu múltiplo sobre o EBITDA gerado naquele ano vai melhorar. Então, a Brasil ao Cubo, o múltiplo dela sobre a EBITDA, quando a Dexco entra, é de 17 vezes. Se tu pegar 17 vezes. Se tu pegar uma construtora convencional, que não tem o viés da inovação, né? A gente, de fato, faz obras convencionais também, tá? E tá tudo certo. Os dois motores só que que a gente tem o motor da inovação muito pertinente e plausível ali, né? Nos joga de uma projeção de 4, 5 vezes o múltiplo sobre a EBITDA para 17. Então, a inovação abre portas nesse sentido também. Então, assim, para calcular o valuation de uma empresa, que ela já está, né, faturando, multiplica o teu EBITDA sobre um múltiplo, aí tu tens que achar esse múltiplo que pode oscilar de 0 a 50, de 1 a 50, digamos assim, daí dependendo da inovação, né? Deixa a galera trazer água aí para nós. Sensacional. Obrigado, viu? Deixa eu quebrar um pouquinho o gelo, Falta quanto tempo pra aí? gente ir já na parte final já. Já vamos finalizar. Vocês que mandam. Ricardo já tá dando os horários, tem as Ô, agendas. Ricardo, na tua paixão por Fórmula 1, e também... Paixão é loucura, né? Porque a gente tem umas loucuras. O famoso Instagram. Então, eu ia falar das O loucuras famoso Instagram agora. que eu sei. Eu ia falar das loucuras. Junto com muitos amigos teus de anos que tu já cultiva
Eu compartilho de alguns deles também, como o próprio Rômulo, o Jackson, o Will, enfim. Conta um pouquinho das loucuras que vocês fizeram e daquele encontro com o Rubens Barrichello no aeroporto. Cara, A narração. ali foi uma loucura, cara. Porque aquilo ali, por incrível que pareça, aquilo ali foi planejado. Planejado do ponto de vista assim, um dia eu vou encontrar o Rubens Barrichello no aeroporto, tenho certeza. Se existia um lugar pra eu encontrar ele, era no aeroporto. E por incrível que pareça, aquilo ali, eu falei, o dia que eu encontrar o Rubinho, eu vou parar e vou fazer aquela narração do primeiro GP que ele ganhou em Hockenheim lá. Cara, eu tava em casa, criança, 2003, eu vi aquilo, chorava igual a criança. Porque eu acompanhei o final da carreira do Ayrton ali, 93 e 94. E sou fã da Fórmula 1 e meu pai, a gente assistia junto e eu virei muito fã do Rubinho, porque foi o cara que substituiu o Senna. Sim. E eu gosto muito desses caras que são muito criticados, não sei, às vezes... E todo mundo criticava o Rubinho. Eu tenho pavor quando o cara fala, aqueles Maven lá, o Rubinho, não sei, cara, vai a merda, cara. O cara tava na Fórmula 1, ele velho. sabe que eu gosto do Rubinho e nem manda essa coisa aí pra mim, cara. O Rubinho, tipo, a notícia 3 dias depois, cara, que palhaçada que fizeram. O cara ganhou 11 GPs, cara, 11 GPs, foi duas vezes vice-campeão mundial, mais de 300 grandes prêmios. Pelo amor de Deus, cara, quem é tu pra falar do Rubens Barrichello, É o cara? defeito do brasileiro, né? Ele nunca chegou lá, nunca vai chegar e ele vai lá e Mas fala tá que criticando. porque o cara não ganhou em primeiro. É. Cara, o velho tava na Fórmula 1, já é 10%, 1%. Ele só da tinha que população. substituir um cidadão chamado Ayrton Senna. Era simples assim, né, cara? Era uma coisa bem tranquila. Sou o maior gênio da Fórmula 1. Ele só tinha que fazer isso. Cara, o cara fez o que pôde, trabalhou duro pra fazer acontecer, né? E eu sempre tive aquilo. E como eu me emocionei muito, isso há 22 anos, 21, enfim, eu lembro daquela cena e eu lembro, cara, o dia que eu ver o Rubinho, eu vou fazer Marcou, aquilo. né? E a gente tava indo numa viagem pra Europa dos nossos amigos lá de infância, a gente, vamos dar um rolê lá e aí chegou lá que tava o Rubinho lá, velho. E eu lembro que eu chamei ele e fiz a narração e foi um momento bem, bem legal. Porque imagina, tu traça uma coisa maluca, né? Uma meta e tu realiza a meta, entendeu? E tu realiza com teus amigos de infância, que é sensacional, né? Nossa, cara, quando eu vi o Rubens Barrichello entra no estádio. Cara, foi porque ele não sabia se botava a máscara aqui e tal. Isso era pandemia ainda. E no final do dia, cara, o Animal. que acontece, né? Quando tu é um cara que faz o que vem na cabeça, extrovertido, né? É um cara sério, brincalhão, isso abre portas. O Rubinho, depois de um ano, veio no churrasco da minha casa, cara. Caramba, Caraca, cara, que animal. massa. Aí foi ali, assinou o macacão do Bruno, meu filho. Aham. Entendeu? O cara é simples, o cara, Caraca. né? Só ser verdadeiro que a gente acaba se conectando. Que massa. Mas Sensacional. a gente tá chegando no final Baita história. das perguntas, ô Ricardo. E, cara, já queria te agradecer porque eu acho que é sobre isso que falta na nossa região. A gente precisa ter essas conversas e o intuito daqui não é ter audiência, não é gerar alguma coisa para ser remunerada. Muito pelo contrário, é falar que tem gente perto da gente, chegando aonde a gente almeja chegar, caminhando os caminhos difíceis que a gente conversou aqui uma hora e a gente sabe que não foram vitórias sem ter derrotas. Foram, na verdade, muito mais derrotas do que vitórias, né? Mas, cara, eu tenho No final do dia, o saldo é positivo. É que a vitória ganha vezes 10 com a derrota, né? Mas eu tenho algumas perguntas aqui rápidas pra te fazer, cara. E uma delas é a visão de declaração de futuro do Ricardo. O que a gente pode esperar? E daqui 5 anos, talvez a gente tá olhando para esse podcast. E qual é a declaração que o Ricardo faz pro futuro dele e pro Brasil ao cubo também? Mas o que se fosse para deixar essa frase? Futuro é difícil a gente falar porque a gente começa a projetar e em determinado momento tudo pode acontecer, né? O sucesso do presente, ele não garante de fato o sucesso do futuro, né? Legal. A gente precisa estar realmente com os pés no chão, entendendo que o que nos trouxe aqui também não vai nos garantir para chegar do ponto A ao ponto B. Existe o ponto B ao ponto C, que é um pouco diferente, e a gente precisa entender. Então tem que ter cautela, tem que ter simplicidade, humildade. Eu acho que eu também... O Flávio Augusto, tu comentou... Cara, o Flávio Augusto, para mim, foi um grande maestro, professor, que me ensinou muita coisa. Ele nem me sabe quem é, mas, cara, teve um dia que ele me postou eu lá no Instagram dele. Caramba, que eu saí no meu sucesso.com lá, na entrevista do Osiris Silva, Massa. fundador da Embraer. E aí ele colocou, cara, é por iniciativa, é por pessoas como essa que eu continuo a geração de valor pro país e tal. Olha isso. Mas ele não sabe quem é, mas ele botou eu lá. Mas Sensacional. legal. Eu também sou fã do Ayrton Senna, eu não cheguei a ver ele, mas na minha sala de reunião tem um post dele com uma frase que eu gosto bastante, que a gente
gente não tem ídolos, a gente é fã de trabalho duro e dedicação. Boa. Então eu acho que é sobre isso. Boa. Tem mais... Agora é um bate-bola, tu quer falar mais alguma coisa ou eu posso tocar aqui? Pode tocar, vamos lá. Cara, bate-bola são 7 perguntas simples, fáceis, sem muita firula. O Brasil precisa de... Empreendedores. O que você deixou de ser quando cresceu? Deixei de ser criança. Porra, Cara, verdade. bom, mas eu acho que eu tive uma maturidade um pouco demorada, de fato. Assim, ainda sou um cara muito criança ainda, né? Mas eu acho que não preciso perder isso. Tá tudo certo, sou feliz assim, então Boa. tá tudo ok. É o equilíbrio, né? Se você tivesse um superpoder, qual problema que você gostaria de resolver no mundo? Cara, eu acho que realmente a questão da fome é uma coisa que a gente precisa olhar para isso, né? Não dá para nós aqui no sul do Brasil, que realmente é um país de larga escala continental, que é privilegiado por ter, né, nascido aqui, numa região cheia de oportunidades e não olhar para o restante do mundo, né? Eu acho que a fome a gente precisa extinguir Boa. desse mundo. Qual o conselho mais valioso que você recebeu na sua carreira? Arrisque tudo. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Cara, com certeza o nascimento do Bruno, né, cara? O Bruno, meu filho, não tem comparar. Tu é louco. Cara, a Larissa, né, que é a minha ex-esposa, eu lembro como se fosse hoje, ela deu um berro, cara. E tava marcado pra ser cesárea e não era parto normal. Então, imagina, eu fiquei assustado. Como assim? Não era cesárea? Era pra estar desacordada, cara. E eu lá do outro lado, eu não consigo ver sangue, meu Deus do céu, né? Então, Essa é a soft skill negativa. Ver sangue já era. cara, e ela deu um... E ó, Larissa. E aí, eu lembro que aquilo ali foi um sentimento maluco, assim. Nasceu o primogênito. O herdeiro. E o mais triste? Gente boa pra caramba, cara. Gente boa? Cara, o mais triste, cara... isso é pesado, cara. Eu não sei se eu tenho um dia tão caótico assim, ao ponto de ser o dia mais marcante, triste. Mas eu acho que tem muito a ver com um período, não um dia, mas um período de 2013 até 2016, do ponto de vista que eu tive ali, me questionei até mesmo do ponto de vista profissional, daquelas questões que deu tudo errado lá. Eu acho que foi um período bem difícil, assim, mas não tem um dia tão ruim. Morte de alguém, graças a Deus eu tô... Meus avós morreram agora, mas com idade, tá tudo ok. Não foi triste, lógico, mas eu não tenho nenhum dia assim tão caótico. Boa. Vamos pro encerramento, então? Vamos pro encerramento. Então, vamos Cara, a última, pra gente encerrar, se esse podcast tivesse um poder, um algoritmo de chegar pra todo mundo, para as 8 bilhões de pessoas, qual é a frase que o Ricardo gostaria de deixar pra galera e o que tu acha que é fundamental pra todo mundo levar como um princípio, como um valor que o Ricardo cultiva até hoje? Bom, gente, como eu estava comentando sobre a questão da resiliência, a gente precisa de fato observar isso, tá? Né? A gente precisa desistir às vezes, faz sentido desistir. Não tem problema desistir desde que tu consiga permanecer num plano, num sonho, que tu possa pivotar e lá na frente, no final do dia, se conectar, tá? Eu acho que tem muito essa questão de só acreditar, só ser resiliente, e isso precisa estar um pouco equilibrado. Então, assim, dependendo do momento, se tá olhando o teu negócio e, de fato, tu percebe que ele tá há muito tempo e ele não se desenvolveu, às vezes é bom repensar para enxergar se, de fato, o terreno é fértil o suficiente para a semente que tu tá plantando fluir. Então, isso fica como uma dica, talvez, a gente observar. Porque, às vezes, é feio fecho, falha rápido. Não tem problema, deu errado 6 meses, pivota, tenta fazer outro negócio. Não precisa ter vergonha de dizer que, cara, errei aqui, tá tudo certo. Eu acho que tem uma vida inteira pela frente, dá para se desenvolver e dá para até criar outros projetos. E o problema é ficar muito tempo no erro e às vezes é importante falar isso. E no final do dia, gente, empreender é empurrar o país para frente. E quando a gente tem essa veia empreendedora, a gente tem que entender que não é só pra gente, é para toda uma geração, é a geração que tu convive e também as gerações futuras. Então é importante a gente dar palco para empreendedores e enxergar o potencial dessas pessoas, porque só dessa maneira um Brasil continental que a gente comenta aqui vai para frente. Então a gente precisa fazer essa pergunta para nós. Primeiro, a gente quer saber para onde o país vai, tem que saber fazer a seguinte pergunta: onde estão os professores? Né? Eu acho que não tem como a gente enxergar um país próprio sem
sem fazer essa pergunta, onde estão os professores? E segundo, mais lá na frente, onde estão os empreendedores? Porque a conexão da educação com o empreendedorismo é que, de fato, vai empurrar esse Brasil para frente. Animal. Fantástico, Ricardo. Pessoal, é isso. A gente chega no fim. Os nossos convidados sempre recebem um presente, mas eu acho que hoje, mais do que um presente, a pessoa que entregar esse presente pra ti é muito especial. Ó, meu filho, Bruno. Brunão tá aí. Pai. Esse é o cara. Fala Agora, alguma coisa aqui. fala aí, Brunão. E aí, Bruno, tudo bem, Fala, cara? Tudo certo? Como é que tá o Fluminense? Show de bola, Pô, Ricardo. Obrigado pela Valeu, lembrança Ricardo. aí, pela essa criança aqui. Foi um prazer, Ricardo. Obrigado aí pelo tempo e acompanha a gente aí em Conversa de Sucesso. Valeu, Ricardo. Obrigadão. Valeu. Abraço. Valeu, gente.